Hoje você vai comprar um bolo, você pergunta para a pessoa que está te indicando, mas ela tem Instagram? Né? Você vai vender um serviço, mas essa pessoa tem Instagram? Né? Então, tudo isso você vai depender um pouco das redes. O antigo cartão de visita passou a ser as redes sociais. Hoje as redes sociais. Né? Às vezes alguém indica, uma pessoa, nossa, encontrei um profissional muito bom nisso. A primeira pergunta é essa, né? Qual a rede dele, né? Onde ele está mostrando o trabalho dele. É claro que as redes nem sempre entregam 100% da verdade, né, e da capacidade daquela pessoa, mas já dá um certo, né, qual o cuidado que ela tem em se apresentar, né? Antigamente, não sei se você que está vendo a gente aqui, está ouvindo nossa conversa, é dessa época, mas a gente andava com as pastinhas de portfólio, né, imprimia, passava lá como é que era? O esferográfico ali, nem lembro o nome mais, tem tanto tempo, e entregava nos lugares. Então era assim. Agora hoje você fala, vê meu Instagram, que tá tudo lá, né? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee and Play. E hoje o desafio é grande, porque eu tenho aqui comigo uma convidada com uma trajetória inspiradora e multifacetada. Vanessa Marques Castro. Ela é jornalista, mestre em comunicação digital, com mais de 20 anos de experiência em comunicação política, planejamento estratégico e gestão de redes. Atuou em jornais, no Executivo e no Legislativo. Foi chefe de comunicação parlamentar na Câmara dos Deputados e hoje é sócia fundadora da Quartzo Comunicação Estratégica. Além de tudo isso, a Vanessa também é professora da Estude. Gravou cursos sobre comunicação assertiva, redes sociais, produtividade e marketing digital, impactando assim a vida de diversos profissionais de diversas áreas. Vanessa, é uma alegria imensa ter você aqui hoje e um desafio enorme para mim, que não sou comunicadora, recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que estou feliz, primeiro, né, de fazer parte da equipe, é muito bom. Foram cursos que a gente fica feliz em produzir, né, que a gente sabe que aquele conhecimento pode ajudar, vai ajudar muitas famílias, pessoas, empreendedores, né, a avançar na comunicação, que hoje é essencial nesse processo. E você já está muito bem descolada na comunicação, está ótimo. E aí é importante pensar também que hoje, quando a gente olha para o cenário do mercado dos últimos 20 anos, de como a gente saiu da faculdade para como está hoje, a comunicação ela é uma competência que mesmo você que acha que não precisa dela, precisa de alguma forma, se quiser se posicionar como empreendedor, se quiser se posicionar como profissional, ela eu acho que uma das habilidades, das competências mais importantes para o mercado hoje em dia. Faz sentido? Sim, com certeza. A comunicação é essencial para tudo, né? Para nossas relações interpessoais, para o nosso convívio profissional e também para a gente alavancar a nossa carreira. Independente de qual carreira você tenha hoje, o ambiente digital vai ser imprescindível para você conseguir mostrar sua competência, sua capacidade e também fazer conexões que gerem recursos, né? O empreendedor precisa vender seu produto, né? Aquele fornecedor precisa de gente que compre a matéria-prima, um profissional precisa mostrar sua trajetória, sua capacidade técnica. Então, dessa ferramenta a gente não tem como prescindir mais. É isso aí. E você tem uma carreira hoje extensa, né? Dentro do jornalismo e na comunicação política, né? Que eu acho que ainda tem um parênteses bem grande aqui nesse política. O que te levou a escolher essa área e se manter nela por tanto tempo? Eu sou uma pessoa assim, que gosto de muitas coisas, então acaba que eu me envolvo em muitas áreas, né? Eu também sou especialista em economia, em defesa nacional, então eu ajudo aí nos projetos estratégicos a dar vazão, né, os projetos, a negociá-los também no Congresso, faço assessoria parlamentar nessas áreas. Então, é uma área que eu gosto bastante porque a gente vai vendo como a política transforma a vida das pessoas. Você gostando ou não da política, a política está em tudo. Sim. Tudo é política. Porque as relações, elas são estabelecidas também pelo processo político, né? O trabalho que você vai ter, as ofertas de emprego, a qualidade da sua saúde, da educação. Então, são muitas áreas impactadas pela política. Então, é muito bom quando a gente pode contribuir para essa boa política, né, crescer aí, por assim dizer. E eu acho que eu fui ficando, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos, né? Já trabalhei em muitas coisas nessa vida.
E a política, eu acho que é uma grande paixão, né? Fazer a comunicação política é uma coisa que eu gosto bastante. E ela, como também mudou muito, né, nesses últimos 20 anos, eu acabei expandindo a minha capacidade de atuação em muitas áreas. E o que você aprendeu nesses 20 anos no legislativo que se aplica hoje ao empreendedorismo e à comunicação digital? Ixi, tanta coisa. Deixa eu tentar ver aqui. Eu acho que os 3 principais pontos, por assim dizer. Primeiro, lidar com pessoas difíceis, né? Eu acho que na política esse é um dos maiores desafios, né? Porque são pessoas muito diversas, interesses muito diversos, e a questão do poder também influencia muito na forma como as pessoas se comportam. Então, eu acho que a partir do momento que você consegue lidar com esse perfil de pessoas, com essas emoções, você consegue ter relacionamentos melhores, que afetam menos a sua saúde mental e também te ajudam a alavancar aí suas ambições, seja na carreira, seja de fechar alguma proposta. Eu acho que o empreendedorismo ele precisa de uma coisa essencial, que é a negociação. Uhum. Tudo você vai negociar. E a política também é sobre negociação, né? Você vê hoje o Congresso, nós temos 513 deputados de vários perfis. São perfis muito distintos, né? Trajetórias distintas, formações distintas. Então, a negociação acho que é um dos pilares mais importantes da política e essencial no empreendedorismo. Então, essa parte eu acho muito importante para a gente. Então, ali as relações interpessoais, depois essa questão de saber negociar e também de ter paciência com as movimentações econômicas, né? A política lida muito com vários cenários, né? Cada dia tem um cenário político no Brasil diferente, você está vendo aí, né? Tá acompanhando, vendo como é confuso. E também o empreendedorismo é assim, né? Quem tem uma empresa, quem está tentando empreender ou já empreende, sabe que o mercado oscila muito. Então, você tem que ter, de certa forma, uma persistência e também a habilidade de entender os movimentos do mercado, né? Saber como você se adequa, como que você espera alguns momentos, né? Ter esse poder de entender o cenário. Eu acho que são características que contribuem em qualquer profissão que você execute. E no empreendedorismo, elas são mais importantes ainda. E aí, esse é um caminho muito fácil e natural, que você acabou sendo levada, então, a empreender. Sim. E aí, como foi essa transição de jornalista, política para, se assim eu posso chamar, né, para estrategista e empreendedora? Eu sou muito curiosa, né? Então, eu estou sempre fazendo algo diferente. Dizem que não pode falar um vamos comigo, que eu já estou lá pronta para executar, né? Talvez por isso. Eu acho que eu sempre quis, assim, quando a gente faz assessoramento político, você fica muito na sombra das pessoas, né? Então, você é assessor de alguém. Você não tem uma carreira consolidada. E, né, ao longo dos anos, eu fui vendo que o mercado hoje quer pessoas que têm uma carreira consolidada. Independente do assessoramento político que eu faço ainda, do assessoramento parlamentar que eu executo, eu hoje quero ser só a Vanessa Marques, que tem uma trajetória de muitos anos de dedicação, né, de estudo, né, de busca por entregar soluções para as pessoas. Porque, assim, uma das coisas que eu mais, até quando eu vim gravar os cursos, às vezes era bastante exigente, não, vamos refazer isso aqui, vamos fazer de novo. E às vezes os meninos falavam, não, mas está muito bom. Eu dizia, não, mas eu quero que ele aprenda mesmo. Eu quero fazer diferença na vida dessa pessoa. E eu acho que eu posso falar de um jeito mais simples, eu posso trazer um exemplo melhor. Porque transformar a vida das pessoas, contribuir com isso, eu acho que não tem nada mais gratificante. Então, de certa forma, eu acho que empreender foi isso, assim, buscar uma outra forma de também se posicionar no mercado, de dizer, olha, eu sou a Vanessa, que assessora algumas pessoas, sim, mas eu também sou a Vanessa Marques, né, uma profissional que pode estar aqui hoje, né? Eu estava até brincando com você antes, eu sempre fiz assessoramento para entrevistas, né, para debates, sim. E hoje eu estou neles também, né? Então isso é desafiador, mas também muito gratificante, da gente estar com a carreira nas próprias mãos. Então eu acho que isso que foi meu desejo ao empreender. Ai, que legal. E aí a gente entra num bloco que é conversar sobre comunicação assertiva, como fazer isso, né? Você gravou conosco o curso de comunicação assertiva. Isso. E na sua visão, por que comunicar? E a gente já até conversou um pouquinho sobre isso. Por que comunicar bem é tão decisivo para o sucesso de qualquer profissional? Eu acho que o grande lance da comunicação hoje é você se fazer entender. Nós estamos aí com uma comunicação toda plataformizada, né? Então, de certa forma, quase todas as interações passam por meio de uma plataforma. Uhum. E isso deixa muito ruído.
Às vezes, quem é que nunca mandou uma mensagem para uma pessoa, até num tom que para você estava ok, e aquela pessoa, né, potencializou aquela fala, entendeu de outra forma, e isso gerou conflitos. Nas eleições, isso é bem recorrente, por assim dizer. Então, eu acho que você saber como evitar conflitos, baixar a fervura das discussões, e até mesmo saber dizer não, que esse também é um desafio. E a comunicação assertiva, ela te dá essa energia para isso, para saber quando e como você vai dizer as coisas. Não para poder ser educado ou agradar o outro lado. Muito pelo contrário. A comunicação, quando ela é assertiva, ela faz com que você consiga dizer aquilo que você quer dizer, mas de forma que o outro consiga ouvir. Porque às vezes a gente bota tanta intensidade nas palavras, né? Gera tanto ruído por não saber isso, que o outro lado não nos escuta. A gente não consegue levar a nossa comunicação para frente. Né, tem alguns estudiosos que dizem que a responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Então, o que você entende é minha responsabilidade. Né? Claro que eu não concordo 100%, há sempre aí um ponto que é do outro, mas é importante a gente ter cuidado com o que diz, o tom que diz, as palavras que usa, para poder se fazer ouvir, né? Porque às vezes você entra numa discussão por horas que não tem nenhuma solução, magoa as pessoas, gera inimigos, né? Então, eu acho que ela ajuda a gente a ter uma vida mais tranquila, sabe? E aí, no ambiente empresarial e até mesmo enquanto empreendedor ou enquanto colaborador, isso eu entendo como sendo uma das competências assim que quanto mais nós dominamos ela, melhor são as nossas relações como um todo, né? Tanto dentro de casa. Então, a comunicação assertiva, ela não vai só ser requerida no meu ambiente de trabalho, ela vai ser requerida também em qualquer nível de relação, na igreja, em casa, na família, né? Então, eu acho que esse ponto ele precisa ser visto. E aí eu estava refletindo, diante de tantas conversas, o como nós não somos educados ou desenvolvidos para trabalhar as competências comportamentais, porque não deixa de ser uma competência comportamental. Sim. E quando a gente analisa, que busca e constrói carreira pensando em competências técnicas, né, o como fazer, eu esqueço muitas vezes de como ser. Né? E aí o como ser está muito relacionado a como eu me comporto diante de. E aí eu perco a mão muitas vezes da minha carreira por isso, porque eu esqueço de ser, de olhar os seres que estão ao meu redor e estou ali muito focada no que eu faço, que é afiar o machado, que é aquela competência técnica. E ela não é mais suficiente nesse mercado que nós temos hoje. Hoje você tiver um colaborador que tem dificuldade de relacionamento, de trabalhar em equipe, né, de baixar as fervuras quando elas acontecem, porque acontece com todo mundo. Sim, sim. Né, sempre tem aquele dia ruim que as coisas não vão bem, mas se você tem uma pessoa ali que diga, olha, vamos deixar essa conversa para outro dia, vamos pensar aqui numa solução e não no problema. E se você não encontra, por mais que ele seja tecnicamente perfeito, esse relacionamento ele vai ser contaminado e dificilmente você vai manter essa pessoa no seu grupo. É a maçã podre. Por mais que ela seja tecnicamente superior aos demais, ela gera um conflito que o emocional das pessoas é decisivo para elas produzirem, né? E é interessante como a frase que diz contrate por competência técnica. Não é contrate por competência técnica. Eu vou tentar me recordar, mas basicamente o contexto é sobre... contratamos as pessoas por competências técnicas e demitimos por competências comportamentais, pela ausência das competências comportamentais. O contexto, basicamente, do que se ouve é isso. Exatamente. E aí, a gente coloca a responsabilidade, muitas vezes, enquanto empregado, em cima do gestor, do empresário e tal, e não assume a responsabilidade, muitas vezes, dessa ausência nossa de competência, né? De não enxergar o que eu preciso desenvolver para estar pronto, para estar preparado para aqueles ambientes. Você disse uma coisa muito interessante que eu queria até reforçar. Nós temos um padrão de educação no Brasil que esquece de levar ao desenvolvimento as questões da autorresponsabilidade, né, de você entender quem você é, o que de fato te faz feliz, como você deseja se comportar, como você quer ser visto pelo outro. Então, essas questões acabam trazendo muitos conflitos. E como a pessoa não sabe lidar com isso, não tem esse conhecimento, isso gera muitos conflitos no mercado de trabalho. E hoje,
a maior dificuldade dos nossos contratantes, principalmente na política, é conseguir lidar com essas pessoas, porque no ambiente político já é muito pressionado, tem muitos conflitos. Se aquela pessoa não sabe lidar nem com as emoções dela, geralmente ela vai gerar muito conflito dentro do ambiente. Então, a gente hoje, com certeza, contrata pela competência, pela experiência, mas demite pela incapacidade de lidar com as suas emoções. É claro que existe ambientes tóxicos, né? Existem assédio moral, existe tudo isso também, que também tem que ser combatido. Mas hoje, principalmente, os profissionais mais jovens e aqueles que estão há muitos anos no mercado, eles têm muita dificuldade em entender novos comandos, por exemplo, né? Porque a comunicação, ela muda todo dia. Então, hoje o que funciona pode não funcionar amanhã. Então, essa capacidade de mudança gera muitos conflitos também nesse mercado. E ela não é só para quem está do outro lado, não é só para o colaborador, é também para o gestor. Sim, principalmente. Né? Principalmente, porque a gente precisa aprender a lidar, às vezes, com uma turma mais jovem do que a gente, ou uma turma mais experiente do que a gente quando começa a empreender. Eu me lembro que quando eu comecei a lecionar, eu tinha aluno que tinha 20, 30 anos de serviço público. Eu tinha 22 anos quando eu entrei na primeira sala de aula no ensino superior para lecionar, já estava dando aula aos 22 anos de idade, e eu ouvia, e aí eu falo de uma disciplina que, para a realidade do serviço público, aí um parênteses, eu fui dar aula no curso de gestão pública, numa disciplina chamada gestão de recursos humanos, que era a estratégia de desenvolvimento de pessoas. E eu tinha aluno dizendo assim, o que ela tem de idade, eu tenho de experiência no serviço público, ponto. O que ela fala aí nunca vai acontecer no serviço público. Aí um dia eu enlouqueci, eu disse, não vai mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto houverem pessoas com esse tipo de pensamento, não vai haver mudança. Então, quando a gente se coloca num momento de olhar para um conteúdo, para olhar para um modelo de gestão e dizer que aquilo não vai caber no meu negócio ou não vai caber no meu ambiente de trabalho, eu já estou me fechando a oportunidade de... Pelo menos de tentar. De tentar. E aí hoje você vê inúmeras práticas tímidas, mas já acontecendo no âmbito da gestão de pessoas, principalmente do serviço público, que sim, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, eram inimagináveis. Sim. Então, assim, eu olho para trás e digo assim, cara, foi muito legal ter começado a falar sobre isso lá atrás. Você contribuiu, tá vendo? Transformou. Entendeu? Então, assim, quando você vê ações acontecendo de desenvolvimento, eu falei, cara, isso é muito legal, porque de alguma forma alguém ouviu o que eu falei e começou a implantar isso. E esses são passos tímidos, mas eles acontecendo, eles mudam, transformam a vida. E o serviço público, ele é essencial. Porque é ele que lida com as pessoas, com a vida do público, né, da população. Então, se ele está melhor preparado, inclusive emocionalmente, ele vai prestar um serviço melhor à sociedade. Né? É isso. Bom. Agora, Vanessa, muitas pessoas, elas têm medo de se expor nas redes sociais, né, nas redes de um modo em geral. Sim. Existem dicas práticas que você possa nos compartilhar aqui, que dá para vencer essa barreira? Claro, dá sim. As redes sociais, elas são muito plurais e elas permitem que você faça várias formas de se comunicar. Você não precisa só aparecer ali num vídeo e tudo. Claro que performa melhor um vídeo, mas você pode, por exemplo, escrever. Eu adoro escrever. Então, eu estou sempre com muitos textos lá e sempre compartilhando da forma que eu me sinto mais confortável e que eu gosto mais também. Então, você primeiro pode se adaptar a esse modelo, né? Tentar, por exemplo, começar escrevendo, ao invés de aparecer, né, ali na tela, que às vezes é assustador, você tá conversando aqui com uma máquina, né? Eu lembro que a primeira live que eu fiz, eu falava, gente, mas você fala com um celular, né? Uma coisa muito complicada. Porque quando eu comecei, gente, não tinha nada disso de internet, não. Era tudo no olho, hein? Então, era mais complicado. E aí, hoje, eu acho que esse é o primeiro passo. Faz do jeito que você se sente mais confortável. E vai treinando, sabe? Tudo na vida é uma questão de treinar. Você, às vezes, não nasce com aquela habilidade. Claro, tem algumas pessoas que são mais desenvolvidas para comunicação, outras menos, mas você pode começar. O seu primeiro vídeo vai sair ruim, o segundo pode sair mais ou menos, e o quinto vai sair muito bom. E aí você vai colocando de acordo com aquilo que você avalia estar bem. Porque você tem que estar bem. Né? Tudo que você faz, onde você olha e tem orgulho daquilo, tem mais chance de ir bem.
Então, e se você, Vanessa, olha, não dá certo mesmo, eu não consigo, faz ali um ingresso numa questão mais institucional, né? Vai mostrando a empresa, vai mostrando os produtos, mas as redes sociais, o ambiente digital, ele privilegia o quê? Pessoas, né? É uma rede social, né? Para você socializar com outras pessoas. Então, quanto mais você estiver disponível para ela, mais você vai colher os frutos desse espaço, que é muito bom para tudo, né? Hoje você vai comprar um bolo, você pergunta para a pessoa que está te indicando, mas ela tem Instagram? Né? Você vai vender um serviço, mas essa pessoa tem Instagram? Né? Então, tudo isso você vai depender um pouco das redes. O antigo cartão de visita passou a ser as redes sociais. Hoje as redes sociais. Né? Às vezes alguém indica, uma pessoa, nossa, encontrei um profissional muito bom nisso. A primeira pergunta é essa, né? Qual a rede dele, né? Onde ele está mostrando o trabalho dele. É claro que as redes nem sempre entregam 100% da verdade, né, e da capacidade daquela pessoa, mas já dá um certo, né, qual o cuidado que ela tem em se apresentar, né? Antigamente, não sei se você que está vendo a gente aqui, está ouvindo nossa conversa, é dessa época, mas a gente andava com as pastinhas de portfólio, né, imprimia, passava lá como é que era? O esferográfico ali, nem lembro o nome mais, tem tanto tempo, e entregava nos lugares. Então era assim. Agora hoje você fala, vê meu Instagram, que tá tudo lá, né? Então, é exatamente isso. E eu acho que uma coisa que eu percebi, eu não sou da área, né? Minha área é outra, mas uma coisa que eu tinha muita dificuldade em olhar para a rede tá, mas o que que eu vou mostrar? Como eu vou mostrar, né? As pessoas me seguem. Foram 17 anos em sala de aula. Eu tenho muito ex-aluno que espera que eu fale sobre gestão de pessoas, que espera que eu fale sobre liderança, que é a minha área de genialidade, inclusive. Então, quando a gente olha para as redes sociais, uma coisa que me trouxe conforto foi porque eu estou aqui e o que eu quero transmitir. Excelente. Segundo, eu terei alguma coisa a oferecer ou é apenas uma vitrine porque eu posso ser um profissional que não tenho agenda, que era a minha dificuldade, eu não tinha agenda. E eu, como trabalhei muitos anos também fazendo processos de mentoria, e aí com a empresa isso foi me tomando, e eu fui saindo desses atendimentos 1 a 1, porque ocupa muito do nosso tempo, eu tinha certo bloqueio. Tá, mas eu vou falar para fazer o quê? Para mostrar o quê? Porque qualquer vídeo que eu faça, qualquer fala que eu tenha, alguém me pergunta, você tem agenda? Quanto é? Como é? E aí eu ficava nisso. Então, eu redesenhei. Então, como eu vou comunicar que eu tenho ou que eu não tenho? Eu acho que esse é um ponto. Não foi um processo, inclusive, que eu amadureci no último mês, tá? Olha só, você já fez o principal, que é posicionar-se, né? Que tipo de posicionamento eu vou ter nesse ambiente? É para quê? O que eu quero com isso aqui? Né? Porque quando você é empresário, e aí o movimento dos últimos 2, 3 anos, eu entendo dessa forma, tem linkado muito os donos do negócio com o negócio. Sim, com então, certeza, assim, eu tenho a posição, o Instagram da Estúdio, mas eu, enquanto empreendedora, como eu também me posiciono e converso com a minha marca. Sim. Né? Então, como a minha marca pessoal conversa com a minha marca empresarial. E aí essa era a minha grande questão, como resolver isso. E aí eu fui estudando. Graças a Deus eu consegui clarear o meu caminho. Que bom. Você fez um movimento importante. E não é fácil, tá? Foi muitas conversas, assim, muitas imersões para poder entender. Porque é isso, né? A gente não tem como desassociar esse movimento. Principalmente para a gente que é uma empresa de educação. Quem são, né, os educadores por trás? Porque eu venho de uma experiência de 20 anos de docência. Acredito na educação, a educação transforma as nossas vidas, como transformou a minha, e a gente segue acreditando e vendo o compromisso que a gente tem na entrega dos produtos, dos serviços que a gente tem na ponta. Então, como eu precisaria me posicionar para comunicar junto à empresa? Sim. Eu acho que foi esse o movimento que eu entendi. Não, e fez perfeitamente. Primeiro, queria até comentar isso, a curadoria de vocês, né?
as exigências com a qualidade do produto que a gente entrega, todo esse cuidado com a qualidade é muito importante. Para a gente que está ministrando também, né, é muito confortável, né? Eu digo que foi muito fácil para mim, porque vocês, né, dão todos os suportes que a gente precisa para fazer levar esse conhecimento de forma mais simples. E comentando sobre a sua decisão, que eu acho incrível, essa dificuldade de muita gente que está nas redes, né? Entender por que você está ali e o que você deseja mostrar. Porque para cada ação que você se abrir ali, vai ter uma reação. Você está preparado para isso? Você está preparado para abrir, por exemplo, a sua agenda, para ser, às vezes, né, ridicularizado, às vezes comentários ruins, ou não ter nenhum comentário, né, mesmo você entregando um produto de qualidade. Então, eu acho que isso também tem que ser trabalhado antes de entrar nas redes sociais, as questões que você está tratando. É por isso que é tão importante o posicionamento da marca. E hoje as pessoas elas se relacionam com pessoas, então a marca também tendo uma cara contribui com esse processo, porque a gente acaba fazendo essa conexão. Sim. Né? Então, isso é muito importante. E eu acho que vai ser sucesso. Mais, né? Mais sucesso. Agradeço. E aí, a gente vem nesse movimento e vem também numa questão de ser produtivo. Né? A gente entra num terceiro bloco aqui para falar sobre produtividade e gestão de tempo. Porque eu, inclusive, ontem estava fazendo uma conversa com o GPT, que é, né, assim, adoro conversar, jogar minhas ideias lá, e aí me diga qual o ponto que eu não estou enxergando. Aí ele disse, ok, você fez um planejamento que se você não tiver uma equipe, você vai se sobrecarregar e vai esgotar e vai acabar não cumprindo. Ele disse, ei, ok, você está querendo muitas coisas, vamos partes, né? Vamos colocar a etapa 1, etapa 2, porque se você for por todos esses caminhos que você abriu, você alguma coisa vai deixar para trás. E isso vem a calhar porque a gente fala sobre gestão de tempo e produtividade. Então, como conciliar, e aí você também está nessa jornada, né? Como conciliar tantas funções e ainda manter o equilíbrio pessoal? É possível? Já é dificílimo, tá? Primeira coisa, não vamos aqui vender que é fácil, que todo mundo consegue. O que você, ao aprender, primeiro a gerenciar seu tempo, é saber aonde você está gastando energia, né? Fazer esse mapeamento. Peraí, eu acordo tal horas, eu preciso de tantas horas para dormir, eu gasto tanto tempo de deslocamento. E muitos profissionais falam, todo mundo tem 24 horas. Não. Cada pessoa tem uma realidade distinta. Por isso que tem que ser uma autoanálise. E não, né, uma regra para todo mundo. Porque tem pessoas que têm dificuldade de deslocamento, tem pessoas que têm mobilidade no trabalho, tem outras pessoas que têm algumas questões que ela precisa se dedicar, como o cuidado, principalmente as mulheres, né, o cuidado com a família, o cuidado com os parentes. Então, tudo isso também precisa ser mapeado, porque é diferente uma pessoa que trabalha 5 horas, uma que tem um compromisso de 8 horas, por exemplo, numa empresa. Então, todos esses elementos, primeiro, precisam ser mapeados para você conseguir fazer como que você vai gerenciar seu tempo. E depois, aprender técnicas de produtividade, porque você consegue ser mais produtivo quando você entende aonde você está perdendo tempo, né? Formando blocos de atividades, né? Entendendo quando você já não está produzindo. O que eu vejo muito é assim, às vezes a pessoa está no esgotamento e ela está insistindo em produzir. Talvez se ela dormisse no dia anterior um pouco mais 1 hora, ela vai produzir muito melhor no dia seguinte. Ou isso, né? Não se colocar tantas metas ousadas, né? Porque aí depois o esgotamento que você vai ter, talvez não seja, te gere um prejuízo muito maior. Do que um retorno, exatamente. Do que um retorno. Eu falo muito que eu trabalho muito com blocos. Então, por exemplo, eu até comentei várias vezes que eu vim aqui, bloco de 2 meses de muito trabalho, vários projetos, aí depois eu dou uma pausa. Porque para você relaxar, para você fazer outros programas, para você pensar novamente outras coisas. E investir em ócio, que hoje é um desafio que eu tenho, né? Você encontrar momentos de ócio, né? Eu digo que o meu ócio é ler, né? Fora ficar com a família, essa coisa toda, e cuidar de administrar as minhas coisas. Mas isso não é um ócio tão positivo, tá, gente? Precisa ter ócio mesmo, eu não entendo isso como um ócio. Hoje eu disse na terapia, inclusive, o meu psicólogo comentou rapidamente que estava buscando um espaço novo para uma clínica nova que ele vai abrir. Aí ele estava com dificuldade de encontrar. Eu falei, sabe aquele momento em que você simplesmente não quer fazer nada, pensar em nada? Sabe qual é o meu ócio? É olhar classificado.
Olha aí. E aí eu disse assim, é só você me dizer qual a região, até quanto você quer pagar, que eu vou encontrar o seu lugar e não vou cobrar comissão. Olha só, E essa aí, é boa, assim, essa eu não conhecia. então, assim, mas sabe aquela distração que nem o Instagram dá mais, assim? É, Porque o que acontece, eu não me distraio no Instagram bom, ou nas redes tá fazendo sociais, bem. né? Porque lá acaba gerando uma ansiedade para o negócio, para o que você precisa fazer, coisas que você deixou, você acaba sendo lembrado de que deixou de fazer de alguma coisa. Não, cara, eu estou comprando alguma coisa? Não, eu não estou. Mas eu estou fazendo especulação imobiliária, com certeza. Bom, adorei essa. E aí eu fico ali, de boa, assim, se eu quiser meia hora de distração total, de não pensar em nada, eu abri um classificado. Tu acredita? Vou tentar, talvez eu me adapte a isso. É uma boa. Eu penso que a gente tem que buscar na produtividade não é entregar mais, é sobrecarregar menos. Principalmente nós, mulheres, que temos muitas tarefas para executar em momentos distintos, né? Tem pressões muito grandes sobre a mulher, né? Estéticas. Você até falou de alguns desafios seus, com certeza foram agravados por fato de ser mulher. Isso não tem a menor dúvida. Então, a gente, como mulher, precisa estar muito preparado para saber o que você dá conta naquele dia, sem afetar a sua saúde, sem afetar a sua capacidade de produzir, inclusive, né? Porque você vai produzindo, e um dia a conta chega, né? E não adianta, quanto mais você fizer, mais atividades vão chegar para serem feitas, né? Então, é preciso ter cuidado. Eu tenho tido um olhar mais atenta para isso, principalmente nos últimos meses, né? Então, quando eu entendi que eu estava entrando numa sobrecarga, eu disse, opa, eu preciso... E olha que eu me considero uma pessoa que delega, que ensina, que senta do lado e vai passando as coisas, até porque eu não teria... Para que eu teria uma equipe se eu vou ficar sobrecarregada? Tudo, né? Mas existem demandas que chegam muito... que, na verdade, acabam me sobrecarregando mesmo. E aí eu disse, não, eu não preciso mais ficar fazendo isso. Eu posso olhar para isso e ver quem consegue executar, se eu ensinar a pessoa a pensar o que precisa ser feito aqui. E aí eu tenho feito isso, assim, olhado e dito, uma ótima decisão. Isso aqui não sou a responsável por isso, se reporte a Beltrano, é ela que vai tomar a decisão. E uma das técnicas de produtividade é isso, é delegar. Tem coisa que pode ser delegado, né? E a gente, às vezes, passa tantos anos fazendo algo que não precisa ser feito por você. E eu sempre digo assim, quanto custa a sua hora? Porque você também lida com decisões estratégicas que podem mudar, inclusive, o rumo do seu negócio, né? Faturar mais ou faturar menos. Então, às vezes, você tá... Ou fechar. Opa! Então, e é o que eu sempre digo, né? Quando a gente recebe salário, você só produz. Quando você paga salário, você tem que produzir e ter o recurso para pagar ali, né? Porque você também está lidando com a vida de outras pessoas, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu venho aprendendo, e a gente nunca sabe tudo, viu, gente? Por mais que eu estudei produtiva há muitos anos, muitas aulas, muitos cursos de produtividade eu ainda estou fazendo adequações. Porque a vida vai mudando também, né? Vão chegando outras coisas que você vai aprendendo a lidar novamente. E eu gosto muito de domingo parar e falar, não, peraí, quais são as prioridades dessa semana? O que eu não posso deixar de fazer para sábado eu estar feliz? Falar, poxa, foi uma semana produtiva. Então, eu sempre faço esse planejamento. Isso eu acho que ajuda bastante. E a segunda coisa é entender o que você dá conta mesmo. Porque a gente, às vezes, tem época que está mais cansada, está mais preocupada, está mais chateada, então, ou chateado também. Está preferindo se dedicar um pouco mais a outra coisa, então vai diminuir a produtividade nas outras áreas. E se adequar, porque a vida, no final das contas, ela vai sempre te exigir algo. Mas é você que decide se você quer participar desse jogo ou não, né? E eu acho que uma coisa importante é que naquele dia que eu tô bem, eu tento eliminar o máximo, porque assim, nunca vai diminuir uma lista de tarefas da semana. De mulher, então, nunca, viu, gente? Eu brincava não, uma moça que trabalhava comigo, ela dizia assim, eu descanso no trabalho. Eu não entendia por que ela falava isso. Ela tem filho, com certeza. Tem filho, ela fazia as coisas de casa. Então, quando eu comecei a fazer as coisas de casa e vim pro trabalho, eu falei, tá, entendi. Porque eu ia para casa e eu descansava porque eu tinha alguém me ajudando. Quando eu passei a não ter uma pessoa me ajudando e tive que fazer as coisas, eu falei, caramba, eu tô descansando no trabalho. De fato, porque chega em casa, às vezes...
você não para. Não e aí, para. quando você vai parar, já é 10 da noite, já está pronta para esperar o outro dia. Então, quando a gente olha para uma agenda e vê que existem tarefas que são que dependem da gente, o que eu tento fazer, por exemplo, é o que eu consigo entregar numa semana, e no meu caso, eu tenho uma agenda que depende muito da agenda dos outros também, né? Claro. Porque eu atendo muitos clientes, então, às vezes eu, teoricamente, não tenho ninguém agendado e, de repente, eu passo uma agenda de ter uma semana inteira presa por conta de alguém. Sim. Então, isso acontece muito. E naquele dia que me sobrou, ou se ele é a segunda-feira, eu não deixo as coisas para sexta-feira para acabar. Então, eu tento, se a segunda-feira começou bem, sem interrupção do meu planejamento, eu tento acabar ali. Porque nunca terça-feira vai ser boa. Não, boa no sentido de... Porque você não tem controle de tudo, né? Não tenho. E eu estava até falando disso e acabei não concluindo. Eu acho que uma boa maneira de delegar é saber quanto custa a sua hora e quanto custa você delegar. Né? Se você, igual eu estava falando, você tem um poder de decisão muito grande. Então, às vezes, você fazer, sei lá, ficar horas ali imprimindo um papel, organizando documentações, que são importantes, é uma tarefa importante num negócio. Sim. Mas você pode delegar para uma outra pessoa e o que você vai ganhar naquela hora vai valer o pagamento dessa pessoa que te ajudou e ainda mais, né? Então, a gente também tem que selecionar o que é estratégico, o que vai te levar para frente, ou daqui aquilo tem que ser feito, né? Eu sempre digo, serviço de casa é fazer agora para daqui a pouco refazer, né? Não tem... Ele não acaba nunca. Se você tiver um filho pequeno, então prepare-se, né? Eu de um lado, ele do outro. Quando eu olho, já tá tudo sujo de novo. Então você vai adequando a isso, né? Vendo o que de fato é prioridade estratégica, né? Onde eu coloco minha energia. Eu sempre trabalhei muito, assim, desde os meus 16 anos, sempre fiz muitas coisas. E hoje eu acho que eu estou fazendo com mais estratégia, sabendo o que eu posso delegar ou até deixar de fazer. Tem coisa que eu não, isso aqui não vai dar para fazer agora, vamos deixar para o mês tal. E aí vou reorganizando, sempre sabendo que a gente não controla tudo, né? Eu tenho colocado uma coisa que é tipo assim, eu preciso dos passos. Então, tem muitas tarefas, ok. Quais têm impacto, né? Exatamente. E aí eu vou dar um passo para cima daquela tarefa que tem um impacto significativo no negócio, na gestão da família, enfim, eu acho que é isso. Que também vai te dar alegria, né? Eu gosto muito de ler. Todo mundo fala, por que você estuda tanto? Eu falo, gente, eu acho que estudar é meu lazer. Eu tô agora fazendo meu segundo mestrado e, assim, recebi uma enxurrada de crítica de todos os lados. Pra quê? Eu falo, gente, porque é meu lazer. Então, meu lazer é ir estudar, e aí o professor te passa um monte de livros, aí você fica relembrando coisas que sabia, ou descobrindo mundos novos. Eu acho que isso é muito legal. E é engraçado esse relembrando coisas que sabia, que outro dia eu fui por uma carreira na área de gestão de pessoas, fui para uma imersão e estava Bernardinho. Aí, um dos palestrantes e tal, e ele falando umas coisas, e eu, meu Deus do céu, como que eu me esqueci disso? Olha que legal, olha que legal. E aí é isso, né? A gente precisa estar nesse ambiente se reciclando. E também é bom saber que a gente tem um valor que às vezes a gente esquece. Exato, porque... A gente esquece do nosso poder de execução, do nosso conhecimento, da trajetória. Hoje você estava lendo, olha para você ver, né? Até coincidência ou não. Você estava lendo aí, eu fiquei pensando, nossa, como eu já fiz coisas. Eu, né? Fiquei feliz aqui, falando, poxa, tenho orgulho do que eu já fiz até aqui. Então, isso é bom quando você estuda. E eu acho que no Brasil a gente precisa estimular mais a educação. O estudo como algo prazeroso. Sim. Né? Como algo que te traz... Você hoje lê um livro e vê um filme, você vai ver a diferença, né, de sentimentos, né, de expectativa e tudo. Então, claro que são dois espaços culturais importantes, não estou, né, dizendo que um é melhor que o outro, de maneira alguma. Mas, assim, eu acho que ler ainda te traz um tipo de emoção bem diferente, bem legal, bem interessante. Eu tenho, por exemplo, atrás de você estão livros que eu usava para lecionar. Tirando de marketing, que não é meu, é do Beto, mas os de recursos humanos, metodologia, liderança e tal, são livros que eu usava na faculdade dando aula. Então, assim, em casa eu tenho uma estante imensa de livros. E com todo o processo de mudança, com tudo, eu não larguei eles para trás e nem saí doando meus livros. Porque faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou. Esses dias mesmo eu disse, eu preciso rever o material de um curso. E, assim, eu não vou para a internet para fundamentar teoria de curso. Teoria eu vou atrás dos livros, eu tenho os livros, e se eu acho que eu não tenho, eu vou atrás de comprar, vou numa livraria, eu gosto disso. Então, assim, a escrita de um livro, de um curso para mim,
da montagem de um conteúdo, ele passa por revisitar todo o conhecimento. todos Até os meus porque autores. você pode saber muito, mas você precisa condensar aquilo pelo espaço de tempo que você tem para ministrar aquela aula. Isso é muito desafiador. E você falou uma coisa interessante aqui, essa questão do livro físico, né? Que é muito da nossa geração. Sim. Né? Eu, quando morei na Europa, eu morei 7 anos na Espanha, quando eu vim embora, eu tinha assim, muitas caixas de livros. Meu marido dizia, mas não dá para comprar lá, não dá para a gente comprar online. Eu falava, não, tem que levar os livros. Então, assim, eu tenho caixas e caixas de livro também. Agora estão nas estantezinhas armadinhas. Mas eu sempre estou comprando, porque eu acho que, inclusive, o ato de comprar livro, primeiro, valoriza o escritor, que gastou muito tempo da vida dele fazendo aquele estudo para condensar, né, aquele conhecimento naquelas páginas. Também porque, quando você lê, você se desconecta um pouco da internet. Mesmo quando você está ali no Kindle, que eu também tenho, eu vejo que eu ainda estou um pouco conectada. E no papel parece que eu estou em outro mundo, né? Então eu ainda sou aquela menina que compra livros físicos, imprime as coisas, imprimindo menos, tá? Para não atacar o meio ambiente, mas eu acho essencial, sabe? E literatura, esse manusear do livro, meu filho, eu já comprei vários livros para ele, é diferente. É diferente. Eu tenho essa paixão também e não me vendi para o Kindle ainda. Eu tenho alguns livros que estão difíceis de achar, eu ainda leio muito por lá, mas acho que 10 para 1. 10 livros físicos, 1 Kindle. Então tá tudo bem. Mas eu não consegui ser convencida pela tecnologia ainda não. E Vanessa, quando a gente fala sobre o marketing digital e o growth hacking, né? Isso. Você mergulhou também nele. Para os empreendedores que estão começando, quais são as estratégias fundamentais para entender esses conceitos? Então, o Growth Hack, ele é mais uma... a gente chama assim um pouco, vou ser bem simplória, né? Claro, a gente não tem tempo para tudo isso, te convido a assistir o curso, né? Exatamente. O Growth Hack, ele traz muito marketing tradicional, a forma de produzir o marketing com todas as etapas, né? Tendo muito mais tempo na produção do conteúdo do que na venda do conteúdo, da venda do produto, por assim dizer. Já o marketing atual, esse marketing que a gente está produzindo em maior escala, às vezes você vende algo que você ainda nem produziu, né, que você nem tem pronto ainda, né? Você já faz a oferta, já faz a publicidade, já faz todas as estratégias sem ter isso pronto ainda. Eu acho que esse é um dos grandes marcos das duas técnicas. E qual é a melhor? Não tem melhor ou pior. Tem a forma que o seu produto se encaixa melhor e que a sua empresa tem capacidade de executar. Porque eu acho que um grande diferencial em estratégias de marketing é você saber o que você dá conta de entregar, qual profissional você tem, qual a capacitação do seu profissional. E esse mapeamento, por isso que eu gosto tanto de planejar, você consegue saber qual das duas técnicas são melhores, são mais assertivas para o seu negócio. Agora, uma coisa é fato. Hoje, claro, existem vários marketings, né? Tem o marketing digital, tem o marketing de conteúdo, enfim, vários. O marketing digital, ele engloba muitas estratégias de outros, né, de outras estruturas de marketing, e ele é essencial para você também entender o funcionamento das redes, né? A gente fala de rede social, de redes sociais digitais de forma muito intensa, mas sem entender que ali também é um espaço de marketing, né? Um espaço de venda, de relacionamento. E aí você vai usar várias estratégias para isso. Às vezes você vai fazer um marketing de influência, às vezes você vai fazer um marketing de conteúdo, às vezes você vai fazer um marketing, um growth hack, você vai estruturar, né, todo aquele processo e só depois fazer o uso do digital, enfim. Mas eu acho que o mais importante é você entender o que você dá conta de executar. Porque às vezes chega clientes lá para mim, na empresa, né, minha e da Denisa, o Gel, também um excelente profissional que está comigo também há alguns anos na empresa, minha sócia. A gente fala muito que, às vezes, a pessoa chega com muitas ideias, já querendo executar, mas sem o planejamento anterior. E uma das etapas do planejamento é muito estudar o estado atual daquele produto, daquela empresa, até de como aquela pessoa está pensando o negócio dela. Todos os produtos, qualquer tipo de pessoa que me preocupa para um serviço de marketing, a primeira coisa que eu faço é entrevistá-la, é conversar com ela, é tentar entender o que ela quer de expectativas, o que eu consigo entregar, se está alinhado a isso. Então, o marketing, ele precisa de todas essas etapas antes de decidir qual das duas técnicas vai ser mais assertiva para o seu negócio. E você acredita que pequenas empresas podem aplicar o Growth Hacking de forma prática e acessível? Pode sim. Na verdade, nós temos um livro que chama Growth Hack, inclusive,
Agora eu não me lembro exatamente o autor, mas a gente pode botar aqui depois nos comentários, tá? Para vocês já pegarem. Também só tem um grande livro nessa área. E ele traz todo o passo a passo. Então, só por ele você já consegue executar algumas etapas, né? Claro que não todas, porque às vezes você não tem conhecimento de execução naquilo. E também o GrowHack, ele não se baseia só no digital, né? Ele tem estratégias para outros espaços, porque se fala muito de digital, mas, gente, existe um mundo fora do digital, né? As televisões ainda têm seu impacto muito forte no marketing, as revistas, né, os jornais, né? O relacionamento também com as pessoas via telefone. Então, tem várias formas de executar isso. Então, vai depender muito do produto que ela quer vender, né? Se esse produto já está com esse amadurecimento para essa técnica, e também se ela tem profissionais para essa execução, porque aí ela vai gastar muito mais em termos de publicidade do que numa outra estratégia, né? Isso é fato. E aí a gente olha para o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Isso. Como você enxerga o papel de cada um dentro desse processo? Então, aí também é uma questão muito da mobilização que essa pessoa vai fazer, tanto na política, como na venda de produtos, como também no posicionamento de carreira. Você vai precisar ter uma rede. E essa rede pode ser construída por meio de recursos, né? Que a gente chama da mídia paga ou da mídia orgânica. Orgânica seria aquilo que você não está gastando recursos financeiros direto, né? Porque acaba gastando, porque você produziu um material, né? Essa coisa toda. Mas eu digo que você não está pagando para que aquela distribuição aconteça. E isso é um processo lento. Né? As duas são duas estratégias que vão requerer de você planejamento. Porque no caso da paga, você vai saber qual o seu orçamento, qual o direcionamento daquele anúncio, a produção do conteúdo, porque nem todo conteúdo, mesmo pago, ele vai trazer resultado. Então você vai ter que fazer muito teste para ver qual conteúdo ali performa melhor. E no caso da orgânica, você vai ter que ter um relacionamento muito melhor com a audiência. Né? Às vezes a pessoa fala, eu cresci organicamente. Depende do cenário que ela cresceu. Né? Há tempos atrás, várias celebridades começaram nas redes sociais e nunca gastaram nada. Hoje, talvez isso não aconteça com essa frequência que aconteceu no passado. E também a gente tem outras barreiras. No caso das redes sociais, do ambiente digital, tem a questão do algoritmo. Eita, quase que não sai. Tanta raiva que eu tenho dele, gente. Que tem as barreiras, que tem as barreiras dele ali. É também muito complexo o uso desse recurso, a gente nunca sabe 100% como esse recurso foi utilizado. A gente tem ali uns números, você faz algumas análises, né, de estatísticas, mas você não tem 100% de controle. E no caso da mídia tradicional que você pode pagar, que é uma televisão, um spot de rádio, ainda é um custo muito alto e você nem sabe para quem chegou também. Porque saber quem foi impactado por aquela mídia é muito complicado ainda. E agora, voltando já no orgânico, é estabelecer relacionamentos, né? Fazer conexões. E isso precisa também de habilidade. Né? Você precisa ter a habilidade de trazer pessoas, mobilizar pessoas, hoje, especialmente, mobilizar com afetos, não é só com técnica, não é só com questões de discurso, você vai precisar gerar emoção nessa pessoa para que essa pessoa distribua aquilo que você quer, compre, indique, né? A gente fala que o marketing aí de influência ele ainda é muito forte, porque as pessoas elas têm confiança em que elas têm relacionamento. Então, quanto mais você se relaciona com essa pessoa, mais você tem a confiança dela e mais ela vai te ajudar nesse crescimento. Então, é um jogo pesado, não é fácil não. E aí é a hora que o ChatGPT diz assim, você tem certeza sobre todas essas frentes? Exatamente. E você vai precisar também de procurar bons profissionais. Porque hoje, inclusive, com a inteligência artificial, se banalizou muito a qualidade do que é entregue. Porque a inteligência artificial eu uso bastante, adoro, facilitou demais a minha vida, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma pessoa experiente no comando, inclusive dessa ferramenta. Até que ponto ela está trazendo informações coerentes, até que ponto ela está te dando o direcionamento que você precisa. E, principalmente, quem vai fazer a análise de cenário. Porque o ChatGPT não faz análise de cenário. E aí é a discussão que eu tenho sempre com... Discussão não, uma conversa que eu tenho sempre com o Beto, que é o seguinte, ele defende que em pouco tempo muitas coisas vão se acabar de profissões. Concordo em partes, mas pode diminuir minha leitura, pode diminuir o trabalho de muita gente, diminuir a oferta de vagas sobre determinadas profissões, mas eu vou continuar tendo a necessidade de ter um bom profissional. Sim. Inclusive para operar a operação da IA, ela vem para
quando eu olho para o dimensionamento da força de trabalho e digo que antes eu tinha, sei lá, 3 copyrights e agora eu preciso de um bom, com uma boa ferramenta paga. Exato. Mas dizer que eu vou tirar os 3 e eu vou ser a revisora, sendo que eu nem sei dar o comando, nem sei o que eu espero, nem entendo as coisas, não sei. Então, eu talvez acho que às vezes a gente confunde a entrega do que a IA tem capacidade de entregar. Sim. Ela não é uma produtora, ela é uma revisora. Sim. Né? Ela pode, na verdade, não é nem isso, ela facilita algumas tarefas que antes demorariam mais, hoje você consegue reduzir o tempo em que você executa aquilo. Mas ela não vai operar sozinha, né? Ela não vai acordar de manhã e vai produzir um jornal, ela vai ajudar a ter menos erro de português, a ter frases mais bem escritas, né? Porque ela não está de mau humor, né? Então ela não está cansada, ela não está sobrecarregada. Então, algumas coisas que acontecem com o ser humano, ela, né, até agora não teve nenhum problema com isso. Mas assim, desde que eu me formei em 2004 em jornalismo, todo dia o jornalismo vai acabar. E nós seguimos aí há 20 anos. Agora mudou a forma de fazer. Né? Quando eu me formei, era outro cenário. Aí eu fui me adequando, inclusive, a isso. Por isso expandi tantas áreas de conhecimento, que hoje eu posso operar em outras áreas que não dependem exclusivamente da tua formação, do jornalismo. Sim, é exatamente isso. Eu acho que olhar para essa tecnologia e dizer assim, como o conhecimento que eu tenho pode potencializar o meu profissional, a sua performance e tal. E é sobre isso. Então, eu continuo adorando escrever as coisas e colocar lá para ter um contrapeso. E aí, o que eu não estou enxergando disso aqui que eu estou querendo fazer? Tá claro, tá conciso. Claro, exato. Né? A minha ideia, né, tá refletindo. Alguma coisa, bota público, né? Porque às vezes a gente escreve uma coisa para profissionais do marketing. E, às vezes, está muito superficial. O profissional do marketing, às vezes, ele quer os termos técnicos para ele sentir que aquele conteúdo tem certo embasamento. Então, esses ajustes também, eu acho que de público ajuda muito. Eu sempre, quando vou dar aula, e eu dou aula para muitas áreas distintas, eu sempre falo que eu sou várias Vanessas, porque quando você vai dar aula para política de um jeito, quando você vai dar um treinamento de marketing digital para empreendedoras, é outro, né? Quando você vai dar para a universidade, né, para estudantes de graduação, já é outra forma de tratar. Então, eu acho que isso também, o ChatGPT te ajuda a monitorar melhor. Né? Olha, para estudantes, usa talvez essas palavras. Né? Eu falo que para as gírias, eu estou muito feliz, porque agora ele me ajudou com várias, eu estou muito bem com essa geração. Vou questionar o meu, quais são as gírias do momento. Isso, vai testando. Algumas não tem sentido, não, hein? E aí, Vanessa, a gente tem aqui uma mulher empreendedora, líder em espaços extremamente desafiadores e, por que não dizer, muito masculino também, né? Quais barreiras você já precisou superar nesse percurso? Tantas. Eu acho que a principal foi não deixar de acreditar em mim, na minha capacidade. Eu acho que esse é o maior desafio de uma mulher, né? Vencer a síndrome da impostora e vencer o desafio de ser questionada a todo momento, né? Eu me lembro, recentemente, meu filho estava com 1 ano e meio e eu fui representar um parlamentar numa conversa. Ele não pôde ir, me mandou como representante dele. E tinha 8 homens lá na conversa e tal, e eu estava ganhando os argumentos, estava fechando o processo ali do relatório. E aí, no meio, assim, quando eu estava dizendo, olha, essa é a melhor proposta, esse é o melhor, vai ser mais fácil a gente conseguir avançar com essa proposta, negociando mesmo e com argumentos mais sólidos do que as pessoas que estavam contrapondo a minha ideia. E aí um deles, que me conhece há muito tempo, disse assim, mas quem vai ficar com o seu filho? Já são 7 horas, não tem que buscar ele na escola? Então, aquilo, assim, eu olhei e falei, caramba, o cara quer me desestabilizar, né? E aí eu disse, não se preocupe não, que ele tem pai. Então, ele tá bem assistido. Mas aquilo me deixou chateada, né? Então, aquilo, obviamente, interferiu na minha performance ali. Um homem não vai ter uma pergunta dessa no meio de uma reunião importante como a que eu estava. Então, eu acho que esse desafio de seguir acreditando em mim, e também agora, como mãe, que meu filho ainda é muito pequeno, ele tem 3 anos e meio, é não me preocupar com as críticas, né? Porque tá sempre alguém te questionando a sua maternidade. Eu tenho uma rede social aberta e tudo, mas assim, eu não exponho a minha família exatamente para evitar esse tipo de comparação. Ah, mas você chegou em casa hoje meia-noite, mas quem estava com seu filho?
questionamentos que para uma mãe, para uma mulher, ainda impactam ela, né? Pelo menos, mesmo que você não queira, ainda dá um ruído ali contigo. Eu acho que esse é o maior desafio, seguir acreditando que se você ocupa aquele cargo, é porque você está capacitada para ele, e se você ainda não ocupa, mesmo estando capacitada, não desista. Porque cada mulher que ascende, cada mulher que vai, por exemplo, hoje está ao lado de você aqui, que é uma empreendedora, numa empresa maravilhosa, com profissionais que estão felizes, né? São capacitados. Olha, materiais aqui de primeiríssima qualidade. Obrigada. É muito lindo, eu falo, né? Dá até uma melhorada aqui no looks. Fica todo mundo lindo. Fica todo mundo lindo. É muito gratificante, porque eu olho e falo, nossa, se ela conseguiu vencer tudo isso, eu também posso, eu posso ir para frente. E aí, unindo, né, dando sempre oportunidade para outras mulheres. Eu faço alguns eventos, eu sempre digo, apesar de ter amigos maravilhosos, eu tento indicar mulheres, porque se eu não indicá-las, qual espaço elas vão ter? E é engraçado como esse movimento... a gente participa de um grupo de mentoria bem grande, e outro dia a gente foi para uma das imersões, e elas acontecem em São Paulo, e eu comentei com o Beto, e vai nós dois juntos, né? Eu acho que quando você está falando de desenvolvimento de lideranças empresariais, se vai só um dos sócios, aí o outro volta todo animado, não, todo transformado, e o outro não está na mesma linha, eu acho que a gente perde muito e acaba não tendo o resultado que teria. Sim, concordo então contigo. nós vamos juntos em todos os eventos de conhecimento necessário para o negócio. E aí, eu olhei e fiz assim, Beto, dá uma olhada. Sei lá, tinha umas 120 pessoas. Se tinha 15 mulheres, era muito. E assim, a gente está falando de empresários, porque o nível de corte desse programa é muito alto. Então, a gente está falando de grandes empresas, com faturamento alto, isso, aquilo, outro. E aí, você não via muitas mulheres. Então, eu fico muito feliz quando vejo muitos movimentos para mulheres, exatamente por isso, porque a gente precisa se apoiar nesse cenário. Imagina, eu passei anos antes do Beto vir para a empresa, lidando, né, com os gestores públicos, uma empresa gerenciada, liderada por uma mulher, negociando com políticos, com homens. Diferente de você que fazia o papel de assessoramento, eu fazia o papel de fornecedor. Então, que é tão difícil. Que é tão difícil quanto, e tendo que impor limites, impor condições, respeitando o que era contratado e tal, não deixando, né, que a coisa se desmerecesse por ser mulher ou por ser isso, por aquilo outro. E ainda mais, porque eu acho que eu tinha um desafio ainda maior, que é ter começado a empresa muito em Roraima. Entendi. Entendeu? Porque assim, o Brasil, apesar de tudo, ele ainda é preconceituoso. Com o norte do Brasil. Entendeu? Com o norte do país. Então, assim, nós temos muito orgulho de ter saído do norte, de ter começado a nossa jornada no norte, de continuar atuando no norte e de ter feito uma empresa que começou em Roraima, ter chegado no Brasil inteiro e ter atendido mais de 1,5 milhão de inscrições, prestando serviço em diversos... E de qualidade. Tendo principalmente essa responsabilidade. Porque eu acho que Deus foi tão bom, ou estava nos planos dele, eu não sei, que eu sou da área de gestão e o meu marido é da área de marketing, de produção, e trabalhou muitos anos em TV. Então, quando veio o desafio da gravação, das produções do EAD, nós éramos uma empresa de treinamento convencional, dos presenciais, né, do modelo que todo mundo tradicional, conhece. Né? E aí, quando veio, vocês precisam entregar os cursos EAD, a gente não tinha uma câmera, um estúdio, um nada, e a gente começou. E o André estava lá no primeiro curso, há 5 anos atrás. Então... esse contexto de construção, de desafios, eles foram vencidos, né? De alguma forma, eles foram vencidos. Então, assim, eu olho para a nossa jornada e digo, nossa, a gente fez muita coisa. Você fez muito. Que começou com você. Não, é verdade. Nós, mulheres, sempre colocamos as coisas no plural. 99% das vezes, elas são feitas por mulheres. Eu falo que eu todos os dias encontro mulheres incríveis, inspiradoras como você, que, nossa, me enchem de orgulho.
e que tiveram dificuldades para se destacar. Você poderia estar 10 vezes, ter sofrido muito menos para estar onde você está hoje. Então, por isso que nós precisamos, sim, contratar mais mulheres, indicar mais mulheres. E, gente, tem espaço para todo mundo. Sim. Todos os perfis, todas as formas de se comportar, todas as trajetórias. A gente tem muito, muito espaço nesse país, né? É o que eu digo, a riqueza ela se multiplica quando a gente, né, tá pensando próspero e tá todo mundo junto naquela linha. E dá para vencer, sim. Agora, as mulheres precisam se unir, precisam de apoio uma das outras. Por questões como essa, de família, de casa, de atuação, né? Eu, para fazer mestrado, precisei do apoio do meu marido. Alguém tinha que ficar com meu filho, né? Que era bem pequenininho na época, inclusive, das aulas presenciais. E eu sempre digo que eu não tenho um projeto. A minha família tem um projeto. Eu acho que essa é a grande diferença. Você trouxe um ponto, assim, que eu falaria mais horas, que é sobre a família ter o projeto em Sim. conjunto, não ser uma coisa da mulher, quais os objetivos dela serem distintos dos objetivos do marido e vice-versa. Eu acho que isso precisa ser construído. É claro que às vezes as carreiras são distintas. Eu tenho a felicidade, porque para mim é uma felicidade estar trabalhando com o meu marido no mesmo ambiente, estarmos juntos da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Mas nunca foi, nem sempre foi a nossa realidade. Sim. Então, quando nós nos unimos para fazer isso aqui acontecer, né, que já estava a empresa num momento, eu disse, olha, eu preciso da tua ajuda aqui, porque daqui para frente é o que vai entrar, eu não domino, e ele veio para contribuir, a gente vem se consolidando ainda assim, mais ainda como casal e como família, porque não é mais o projeto da Vitória, distinto do projeto do Beto, é o projeto da família e de todas as famílias que estão junto com a gente. Sim. Entendeu? Porque eu acho que ainda tem isso também. Então, sim, com certeza. Eu penso assim, se a empresa cresce, todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce e todo mundo consegue realizar sonhos, Sim. Porque nós somos motivados por isso. Isso que eu falo, né? Esse ano é um ano de boas vitórias, graças a Deus, e ao tempo todo eu falo, não é uma vitória só minha, é minha e de uma rede que eu tenho. Sim. É a minha mãe que me ajudou, me apoiou emocionalmente, meu marido, e do meu filho, né, que eu falo, né, você trabalha muito, mas chegar em casa e ter aquele sorriso, mamãe, é muito gratificante. Então eu tenho muita sorte. E algumas mulheres não têm essa mesma sorte, né? Não construíram isso desse jeito. Então, por isso que eu acho que às vezes elas precisam ainda mais do suporte de outras, porque a gente sabe o que elas estão passando. A gente sabe quando uma mulher vai fazer um trabalho e não tem com quem deixar o filho, como ela vai. Então, eu acho que são desafios muito complexos ainda nessa sociedade que nós temos. Já evoluímos muito, já avançamos muito, mas ainda é muito desafiador e pode ser mais leve para todas. Como eu te disse, eu acredito muito que o céu é estrelado, porque tem muitas estrelas. É um espetáculo, porque não é uma estrela, são várias. Então, eu sempre digo para as mulheres que eu gostaria de ver várias brilhando, o espetáculo é melhor. E aí, engraçado, eu vou trazer um dado desses 1.200.000, 1.300.000 inscrições que a gente teve ao longo desses 5 anos, 77% desse público são mulheres. Olha aí. É porque mulher é mais aguerrida para estudar, viu? Entendeu? É feito de mulheres que buscam a educação. Hoje, se eu tivesse assim, com quem eu falo? Falo com mulheres. São as mulheres que estão em busca do conhecimento. Tem homens e tal, mas hoje você olhar para um número tão expressivo de inscrições e você ter 77% disso ser mulheres, isso assim, chega até a arrepiar, e assim, né? E transformar vidas é sempre bom, mas quando é de uma mulher faz diferença pra gente. Bom, parabéns. Obrigada. E Vanessa, se você pudesse resumir a sua jornada em uma palavra, qual seria e por quê? Acho que seria persistência. Eu sou muito persistente no que eu acredito. Às vezes eu desanimo e tal, dou umas reclamadas, que eu acho que como todo ser humano, mas eu sou muito persistente. Acho que foi isso que me trouxe, que eu estou em algum lugar de destaque, acho que é por isso. Eu acho que é isso, a gente precisa aprender que é
é sempre 1% todo dia, no final são 365%. Exatamente. E naquele dia, como eu disse, né? Se naquele dia eu consigo fazer mais de 1%, naquele dia que eu não fizer, eu estou com um saldo, né? E está tudo bem. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos dias como pequenas vitórias, né? Sim. Quando a gente tem essa clareza de onde a gente quer chegar, a gente consegue enxergar isso. Aí eu te pergunto, café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Nossa! Uma música que reflete a Vanessa. Então, você tinha falado e eu pensei Garota de Ipanema, né? Que é uma música que eu gosto muito porque ela me dá muito orgulho, assim, de ver o Brasil, sabe? Assim, primeiro que eu era fã do Tom Jobim. Sou ainda, né? Mas eu acho que hoje, o Cazuza me representaria melhor. Eu só acho que sou um pouco rebelde, então eu não sei, assim, qual música eu falaria, mas eu acho que tem alguém que cantou muito sobre mim, é o Cazuza, assim. Eu sempre fui um pouco inconformada. Eu sou até hoje, né? Um pouco, mas claro, a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais... A gente vai ficando madura. E a gente vai escolhendo melhor as batalhas, né? Que a gente entra. Mas eu acho que seria isso. Ai, que delícia ter você aqui. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem muitos assuntos ainda que podem ser trazidos. Eu acho que falar sobre mulheres e essa jornada, eu acho que pode ser um outro assunto. Mas eu quero convidar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a... Depois de ter ouvido essa conversa deliciosa, se tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui que a gente traz a Vanessa novamente para conversar sobre as indicações de vocês. Vanessa, muito obrigada. Seja mais uma vez bem-vinda à Estude. Esse espaço é seu, fica à vontade. A gente vai deixar as redes sociais para vocês conhecerem a Vanessa e seguirem a Vanessa também. Aí, gente, obrigada. Prazer estar aqui contigo, uma mulher inspiradora, vencedora, né, que está aí contribuindo para o espaço de outras mulheres como eu, né? Foi graças ao seu espaço que eu consegui dar aulas e fiquei muito feliz com essa oportunidade. E convidar você aí a acompanhar a minha trajetória. Se você tiver alguma dúvida também do meu trabalho, de algum dos cursos que você assistiu, também fico à disposição para contribuir para que você avance assim como nós. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Mas o tempo não para. Não